Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Antes de tudo, já deixa o seu gostei nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você não seja inscrito. O assunto de hoje é empregos que um crente deveria evitar. Um vídeo com um tema muito interessante. O emprego é algo necessário na vida de qualquer pessoa. Um trabalho, ter uma profissão, ter um cargo. É natural do ser humano você trabalhar para se sustentar. Mas será mesmo que vale a pena fazer todo e qualquer tipo de coisa para ganhar o seu sustento? Um crente pode trabalhar em todos os lugares? E a resposta clara e óbvia é claro que não. Existem muitos trabalhos que um crente declaradamente não pode participar, não pode fazer parte. Mas existem outros que o cristão ele deve evitar ao máximo. E eu vou dar alguns exemplos aqui, certo? Existem trabalhos que o cristão ele deverá evitar. Mas entenda o que eu estou lhe dizendo. Eu não estou dizendo que um cristão não pode trabalhar nesse lugar. Se ele não tiver outra opção e se tiver apenas aquele trabalho, aquela opção, claro que ele vai trabalhar com seus cuidados, mas vai trabalhar. A questão é que o trabalho, o emprego, o local de trabalho, o convívio do dia a dia é o local ou um dos locais que mais influenciam a vida de uma pessoa. Todas as pessoas que têm um convívio no seu trabalho, ela é influenciada de uma forma ou de outra. Afinal, nós passamos a maior parte dos nossos dias no trabalho. A parte que nós passamos em casa é um pedaço pequeno e grande parte dela nós passamos dormindo. Então, nós passamos uma grande parcela da nossa vida no trabalho. Às vezes nós temos as pessoas, os colegas de trabalho, como alguém da família mesmo, onde a gente compartilha brincadeiras, conta segredos, fala como se fosse alguém da família. Então, é claro que as pessoas do trabalho, o local do trabalho, o convívio social do trabalho vai nos influenciar muito. Então é por isso que a gente deve tomar cuidado em qual local, em que trabalho, em que função nós vamos trabalhar. E vamos lá. Primeiro, evite trabalhar em lugares que para se ganhar dinheiro ou que o seu trabalho seja enganar as pessoas ou fazer algo ilícito para benefício próprio. Existem trabalhos que exigem que você engane as pessoas ou faça algo ilegal para ganhar dinheiro ou para ganhar vantagem. E é claro que isso é algo que nós devemos evitar. Um cristão, ele deve evitar um trabalho onde é exigido que você minta, onde é exigido que você fraude alguma coisa, onde é exigido que naquele local você faça coisas erradas para se trabalhar, para exercer a sua função. Claro que não. Um cristão, ele deve saber que a sua vida é baseada na verdade. Então, você vai evitar locais e lugares onde para se ganhar vantagem, para se ganhar mais dinheiro, você vai enganar pessoas, você vai roubar coisas, você vai fazer coisas ilegais para conseguir o seu pão, o seu trabalho, o seu dinheiro de cada dia, tá bom? Segundo trabalho que o cristão ele deve evitar são trabalhos em locais que pode afetar a vida espiritual do cristão. Por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham em locais de bebedeiras, em locais de festas mundanas, ou em locais de bar, por exemplo, em casas de show. E um local desses é muito importante que um crente evite. Por quê? Porque tudo aquilo que nós vemos e ouvimos vai nos influenciar.
de uma forma ou de outra. Então, sempre que nós convivemos muito com o ambiente, nós vamos nos familiarizando a ele. E se nós não estivermos preparados espiritualmente para estar naquele lugar sem se contaminar com as coisas, pode ser que nós venhamos a cair. Então, o melhor é que se evite estar nestes lugares. E quando a gente trabalha, ou seja, passamos a maior parte dos nossos dias nesse local, muitas das vezes nós caímos ou nós tropeçamos em algum momento porque estamos nesses locais. Tá bom? Terceiro tipo de trabalho que um cristão deve evitar: trabalhar com pessoas que não respeitem ele como crente. Tem muitas pessoas que trabalham em locais onde ele deixa claro que é crente, que serve a Deus, mas as pessoas não respeitam ele como tal. Eles tiram brincadeiras, eles fazem coisas, às vezes de propósito, para rir, para chacotar, para denegrir a imagem dele como cristão, como alguém que serve a Deus. Então, quando você perceber que o seu local de trabalho é algo assim, o bom é que você evite esse tipo de trabalho. O bom é que você se afaste. Mais uma vez eu digo, se não tem outra opção, ok, trabalhe, corra atrás, faça de tudo para não cair em tentação. Mas se você tem mais de uma opção, se você pode ter outras opções, evite estar nesses locais, tá bom? Quarto tipo de trabalho que um cristão deve evitar. No caso aqui são as pessoas que abrem seus próprios negócios. Abrir seus próprios negócios e vender ou comercializar ou fazer coisas ilícitas ou coisas que o cristão não pode fazer. Por exemplo, tem pessoas que vão comercializar, vão abrir uma loja, vão abrir um comércio e lá naquele local ele vai vender coisas que um cristão não concorda com aquilo. Ah, mas é um comércio, mas é um trabalho, mas é ganhar dinheiro. Mas será que vale a pena você deixar de fazer alguma coisa que a Bíblia proíbe? Você fazer aquilo, vender aquilo, financiar algo que você não concorda somente para ganhar dinheiro? Será que não tem outras opções para você também ter um trabalho de sucesso? Claro que sim. Então, se você vai abrir um comércio, vai abrir um negócio, vai fazer alguma coisa, lembre-se que você serve a Deus. Eu conheço empresários que são cristãos, servem a Deus e lá no local eles não vendem bebidas alcoólicas ou cigarros. É um supermercado, é um local que normalmente vende isso, mas ele não negou as suas raízes, mas ele não negou os seus princípios. Ele sabe que serve a Deus. Então, naquele local, ele não vende. Por quê? Porque ele é diferente. Ele não deixou que o negócio se tornasse maior do que a sua vida com Deus, do que a sua vida cristã. E o último tipo de trabalho, para terminar, que você deve evitar, são trabalhos que interfiram totalmente ou parcialmente a sua vida espiritual com Deus. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que servem a Deus, o contato maior que ela tem com Deus, ou com a adoração, com o momento de adoração ao Senhor, é na igreja. E muitas pessoas começam a trabalhar em horários que coincidem com os dias de culto, ou coincide com os horários que a pessoa se entregava a Deus, ou com a sua vida espiritual. Então, um trabalho que interfere na nossa vida cotidiana com Deus, ela vai nos prejudicar muito espiritualmente. Porque quando a gente se afasta do nosso devocional com Deus, nós começamos a decair espiritualmente. Então evite trabalhos que coincidem com os dias de culto, por exemplo. Eu lembro que quando eu era mais jovem, o meu primeiro trabalho foi num dia de domingo. E esse trabalho, ele estava fazendo com que a minha vida espiritual
decaísse muito, porque o dia de domingo é o dia do principal culto da semana. O dia de domingo, naquela época, era o dia do ensaio dos jovens, que eu fazia parte do departamento. E quando eu comecei a trabalhar, eu faltava muito culto e não estava indo para nenhum ensaio. Então, eu percebi que a minha vida espiritual estava decaindo muito. E quando eu percebi aquilo, eu fui desanimando do trabalho, ao ponto de chegar um dia que eu dizia, eu não quero mais, eu entreguei. Por quê? Porque eu sabia que a minha vida espiritual, ela era mais importante do que um dia de trabalho, tá? Então, se você tem outras opções para trabalhar, evite esses tipos de trabalho. Mas entenda uma coisa, se você não tem outra opção, ore, consagre a sua vida, procure sempre estar vigilante nesses trabalhos, tá bom? Porque o inimigo é astuto, está ao derredor, está batendo a porta querendo nos tragar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus e até a próxima, se assim Ele permitir.